Salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo ouvindo aí? Tudo certinho? Áudio, vídeo. Sou meio perdido com essa OBS aqui, então é melhor confirmar, senão daqui a pouco começa a live aqui e não tá nem gravando. Vou botar aqui um pouco a câmera. Responde aí no chat, fazendo um favor, se tá tudo certo. E a gente começa. Fechou, vambora. Galera, na última aula a gente falou sobre análise técnica básica, né? Nós falamos sobre suportes e resistências, estão traçados aqui no gráfico até agora. A gente falou sobre linha tendência de baixa, linha tendência de alta. Falamos sobre canais de alta, canais de baixa. Então foi uma parte mais introdutória, mas realmente imprescindíveis para quem quer começar a operar no mercado financeiro. Então, se você não viu a última aula, por favor, acabando essa live, corre para lá e assista. É muito importante e é a base de tudo. O que eu vou mostrar aqui hoje, que é uma parte um pouco mais avançada, a gente vai entrar na parte de indicadores. Ela necessita do seu conhecimento de análise técnica básica, de suporte, resistência, linha tendência de baixa e linha tendência de alta. Beleza? Então bora lá. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Bom, primeiro, com o conhecimento atual que vocês já têm, é possível operar? Somente olhando o gráfico limpo, que a gente chama? O que é o gráfico limpo? O gráfico limpo é o gráfico sem indicadores. É somente o preço e o suporte e resistência que a gente traçou. Com o gráfico limpo é possível operar? É possível. Você pode simplesmente comprar suportes e vender resistências. Por exemplo, comprar aqui na região de suporte e vender aqui na região de resistência. Ou comprar aqui na região de suporte e vender na região de resistência. Comprar na região de suporte e vender na região de resistência. Você pode operar dessa forma. Sem sombra de dúvida. Você vai ganhar dinheiro operando dessa forma. Você pode comprar regiões inferiores no canal de baixa e vender regiões superiores. Comprar regiões inferiores e vender regiões superiores. Funciona. Mas a ideia dos indicadores, a gente aprender cada vez mais indicadores, é tornar esses trades cada vez mais precisos. É fazer com que vocês errem cada vez menos. Vocês já têm o conhecimento básico, vocês podem ganhar dinheiro assim, mas a ideia é fazer vocês ganharem mais, vocês se destacarem. E para vocês se destacarem, vocês precisam ter um conhecimento que poucas pessoas têm. Vocês precisam enxergar o mercado de uma outra forma. Vocês precisam tentar ser os melhores. E bom, eu já testei muito indicador na minha vida. Tá? Eu acompanho esses gráficos aqui, eu sou apaixonado por análise técnica. Eu vejo de tudo, já fazem anos e anos e anos. Coisa de 10 anos por aí. Eu já testei. Eu acredito que eu já tenha testado todos os indicadores possíveis do mercado. Pelo menos os que eu já vi disponíveis em plataformas operacionais. Eu já testei todos. E o que eu quero trazer aqui para vocês são os que mais funcionam para mim. Certo? Vocês vão ver outros traders utilizando alguns indicadores que a gente não vai mostrar aqui. Vão. Eles funcionam? Também funcionam. Mas o que eu vou mostrar para vocês é o que eu venho testando ao longo desses anos e o que mais funcionou para mim. Ok? Eu vou até passar por alguns outros indicadores para vocês, caso vocês trombem com eles aí na sua jornada universitária, digamos assim, né? A sua jornada de aprendizado. Vocês provavelmente vão trombar com esses indicadores para vocês não ficarem perdidos, né? Saber do que se trata. Mas eu quero deixar bem claro quais são os que mais funcionam para mim. Beleza? Bom, começando pelo clássico, as médias móveis. Você provavelmente já ouviu falar sobre elas. É o indicador mais utilizado em todo o mercado financeiro. A média móvel. O que consiste uma média móvel, né? Aqui só mostrando para vocês como é. Colocar de novo aqui, né? Só para vocês verem. A gente vem aqui em cima em indicadores. Ok? Aqui pelo TradingView. Pesquisar média móvel. Tem que colocar acento, se não aparece. Escrever certinho. Média móvel. Pode clicar no primeiro aqui, ó.
updated. Ele vai abrir de cara, clica 2 vezes nessa média aqui, essa linha azulzinha. Ele abriu uma média aqui de 9 períodos, que de fato é uma média que eu gosto bastante. Uma média bastante usual no mercado. Fonte, fechamento. Então ela está utilizando como base o fechamento do candle. O que significa? O que é uma média de 9 períodos com fonte de fechamento? Ela vai pegar os últimos 9 candles, aliás, o fechamento dos últimos 9 candles, porque a fonte é o fechamento, e vai tirar uma média dele e vai traçar essa linha. E essa linha é um ótimo suporte e resistência no preço. É assim que funciona uma média móvel. Okay? A média móvel de 9 períodos em si, eu gosto muito de utilizar ela. Vou mudar a cor, deixar ela roxinha aqui. Eu gosto muito de utilizar ela para guiar uma forte tendência, tá? Enquanto menor é o intervalo de tempo, o período da média móvel, quanto menor for o seu período, menos precisa ela é. Então, por exemplo, uma média móvel de 9 períodos, ela é um importante suporte de resistência? Sim. Mas você só utilizar ela no seu gráfico não vai ser tão preciso porque ela tem um período muito curto. Então a gente vai adicionar outras médias com períodos maiores, que vão ser suporte e resistências mais fortes. Mas enfim, por que eu utilizo a média de 9 períodos então, se ela não é tão boa como suporte e resistência? Porque ela é ótima para indicar tendência. Quando a tendência é muito forte, o preço sempre tende a ficar acima da média móvel de 9 períodos. Deixar ela um pouco mais clara aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Aqui vai ficar legal. Ó, percebam aqui uma forte tendência que a gente teve no Bitcoin lá entre setembro do ano passado até reverter, até novembro. A gente tem a média móvel de 9 períodos aqui em roxo, vou aumentar, e o preço ele se manteve acima dela. Aí, quando ele recuava, ele tocava nela e voltava. Ou seja, estávamos em uma super tendência de alta. Quando o preço se mantém acima da média móvel de 9 períodos, você fica tranquilo no trade. Tá? A partir do momento que ele perdeu essa média móvel, foi aqui, ó, em outubro, final de outubro, ele começou a fazer fechamentos abaixo da média móvel. Perceba como começou a trabalhar abaixo da média móvel. Já é um ponto para você ficar esperto. Fala, opa, a tendência já não está mais tão forte. É hora de vender? Ainda não. Mas é ficar esperto, por quê? Porque a tendência já não está mais tão forte. Ainda mais quando a gente, nessa situação, a gente viu o preço perder a média móvel de 9 períodos em uma zona de resistência histórica. Uma resistência muito forte. Aqui o preço perdeu a média móvel de 9 períodos. Então aqui era para você ficar esperto. Fala, opa, preciso me preparar para em breve vender. Por que não vender logo abaixo aqui quando já perdeu ela? Porque aqui não demonstra que a tendência de fato acabou, mas que a super tendência acabou. Que não existe mais só uma pressão compradora. Os vendedores estão começando a agir. E foi o que aconteceu aqui logo depois. O preço ele sambou, a gente fala sambou, quando o preço ele começa a fechar abaixo, acima, abaixo, acima, abaixo, acima da média, até que perdeu aqui esse topo e caiu. Tá? Então aqui a super tendência finalizou. E aqui a tendência em si se finalizou, certo? Então a média de 9 períodos é legal para isso, para mostrar super tendências, certo? Se o preço está abaixo da média 9, trabalhando abaixo dela, como por exemplo estávamos aqui, ó, vou colocar aqui, entre abril e junho desse ano, o preço só trabalhou abaixo dela. Enquanto ele estava aqui, se você não comprava. Por quê? Porque estava demonstrando uma super tendência de baixa. A partir do momento que ele começou a fechar acima dela, aí você começa a pensar em compra, ok? Então a média de 9 períodos é legal para isso. Eu utilizo dessa forma. Existem diversas estratégias que, quando vocês começarem a estudar mais a fundo análise técnica, vocês vão ver que existem diversas estratégias baseadas na média móvel de 9 períodos. Como por exemplo, se vier 3 candles, uma tendência de baixa, por exemplo, 3 candles positivos e tocar na média é um setup de venda. Ou 2 candles positivos tocar na média e o terceiro vir negativo abaixo dela é um setup de venda. Entendeu? São setups chamados 9.1, 9.2, 9.3. São setups bastante comuns no mercado. Algumas pessoas aqui podem ser que já tenham ouvido falar sobre eles, mas possivelmente vocês ainda vão ouvir. Eles funcionam dessa forma, utilizando a média
móvel de 9 períodos, eles buscam buscar ótimo, né? Eles buscam super tendências também, ok? Então, legal. Média móvel 9 períodos, legal para acompanhar a tendência, certo? Qual outra média móvel legal de se usar? 20 períodos. 20 períodos, a média móvel de 20 períodos, ela é a média móvel... Epa, onde foi parar a minha média? Adicionei? Adicionei 3 médias iguais aqui. Que a hora que vocês adicionarem a média, toma cuidado, porque ela vai vir aqui, ó. Você não vai encontrar ela no gráfico, porque ela também veio com 9 períodos. Aí tá uma média acima da outra. Então vocês vêm aqui, ó, e muda, tá? Configuração, muda ela para 20. Eu vou deixar ela branquinha. Ok. Pronto, agora a gente tem a média de 9. Deixei 10, perdão. 20. Aí. A gente tem a média móvel de 9 e a de 20. Por que que a média móvel de 20 períodos é a mais utilizada no mercado? Alguém sabe responder? Qual que é a importância da gente analisar 20 períodos? Vamos ver se alguém acerta. Tem 20 segundos de delay pro OBS e pro YouTube. Então vocês só vão ver essa pergunta daqui 20 segundos. Então vou esperar um pouco. Vamos ver se alguém sabe responder. Por que que analisar 20 períodos é o mais importante no gráfico? Observação, falando do gráfico diário, tá? O gráfico diário que é o gráfico mais utilizado no mercado financeiro. Por que que é tão importante a gente saber a média de 20 candles? Alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? 20 candles correspondem a 20 dias úteis de pregão. Mas o mercado cripto não é todo dia um dia útil, né? Não é um mercado 24 horas? É. Mas o mercado tradicional não. O mercado tradicional, ele é operável por 20, no máximo 21 dias úteis aí durante o mês. Então a gente utilizar uma média móvel de 20 períodos é você analisar a média mensal do ativo. E por que no mercado cripto a gente não utiliza a média de 30 então? Porque o mercado cripto, ele digamos que é uma perninha, assim, ele surgiu do mercado tradicional. As estratégias operáveis no mercado cripto vieram do mercado, na verdade vieram do Forex, tá? Que também veio do mercado tradicional. Então, por exemplo, os mesmos robôs que são utilizados no mercado tradicional são utilizados no mercado cripto. Então a gente acabou utilizando a média móvel de 20 períodos também no mercado cripto. Faria mais sentido utilizar, no caso, uma de 30? Faria. Tem gente que utiliza, tá? É possível que vocês assistam algumas lives aí com pessoas utilizando a média móvel de 30 períodos. Também funciona. Toda média móvel funciona, você quer saber. Mas a gente tem que utilizar a que mais está sendo utilizada. A gente tem que estar vendo o que todo mundo está vendo. Está todo mundo com uma média móvel de 20 períodos plotada, essa é a média móvel que você deve utilizar. Porque se todo mundo enxergar compra acima dela, você também vai estar enxergando. E a média móvel de 20 períodos é a mais utilizada. Tá? Por conta disso, historicamente ela vem por conta aí dos 20 dias úteis do mês. Ok? Então, enfim, média móvel de 20 períodos, essa sim já é uma média, um suporte de resistência mais forte no mercado, bem mais que a de 9. A de 9 a gente costuma dizer que ela mostra a super tendência do mercado. Uma tendência muito forte. A de 20 ela costuma mostrar a tendência. Geralmente disse que quando a média móvel de 20 períodos está apontada para baixo, aqui ó, percebam como a média móvel está apontada aqui para baixo. Quando ela está apontada para baixo, nós temos uma tendência de baixa. Quando ela está apontada para cima, e foi o que aconteceu aqui ó, no dia de hoje, no dia de ontem já na verdade, a média móvel de 20 períodos ela passou a apontar para cima. Ó. Disse que entramos em uma tendência de alta. Existem diversos outros indicadores que são derivados dessa média, né? Indicadores de tendência do mercado, que geralmente são indicadores que colorem o gráfico. Então, por exemplo, enquanto a média móvel de 20 períodos está apontada para baixo, todos os candles vão ser de uma cor. Enquanto ela está apontada para cima, todos os outros candles vão ser de outra cor. É possível que vocês já tenham visto algum gráfico desse.
mas caso vocês não tenham visto, e um dia vocês se deparem, por exemplo, com um gráfico onde a gente vai ter vários candles vermelhos, depois vários candles verdes, por exemplo, não é que de fato a gente teve diversos dias de negociação em baixa e depois diversos dias em alta. Não, é só porque ele está com uma regra de coloração baseada na média móvel de 20 períodos. E quando ela está apontada para baixo, indicamos uma tendência de baixa. E para cima, uma tendência de alta. Vamos analisar no gráfico. Vou voltar aqui, por exemplo. Vamos pegar lá, máxima histórica, final do ano passado, novembro do ano passado. Quando foi que a média móvel virou? A média móvel de 20 períodos, ó, ela vinha aqui numa forte tendência de alta, né? Aí a partir desse dia aqui, do dia 17 de novembro, ela começou a apontar para baixo. Então aqui, oficialmente, entramos em tendência de baixa. Aqui era um ótimo momento para você vender seus ativos. Ok? E ela foi, se manteve, sempre apontando para baixo, apontando para baixo, apontando para baixo. Até que aqui embaixo, aqui ó, no dia 6 de fevereiro desse ano, ela passou a apontar para cima. Então aqui indicamos uma mudança de tendência. Tá? Tanto que quem comprou aqui, ó, nesse dia, conseguiu aí ter uma alta no mercado. Aqui. Opa. Conseguiu pegar uma alta aí de 17% no mercado. Até que, aqui no dia 13 de abril, ela novamente passou a apontar para baixo. E aqui era a hora de sair da posição. Ela se manteve apontando para baixo, apontando para baixo, apontando para baixo, apontando para baixo, apontando para baixo. E agora está apontando para cima novamente. Ok? Então é uma ótima média para te mostrar tendências e também suportes e resistências. Durante uma tendência de baixa, sempre que o preço toca nela, é um bom momento para se vender. Perceba aqui, ó, ela começou a apontar para baixo em abril desse ano. Novamente. Olha o que aconteceu com o preço toda vez que o preço chegava nela. O preço desabou. Aí ele chegou até a média móvel de 20 períodos, testou ela, caiu. Desabou, testou ela, caiu. Desabou, testou ela, caiu. Desabou, testou ela, caiu. Então ela é uma ótima resistência. E também em tendências de alta era um ótimo suporte. Vamos ver? Vamos pegar a tendência de alta mais forte. Aqui, ó. Tendência de alta lá de 2020. A partir daqui a média móvel passou a apontar para cima. Seguimos na tendência. Caiu até a média móvel de 20 períodos. Testou ela. Paulada. Testou ela. Paulada. Aqui, ó. Testou ela aqui de novo. Subiu. Então ela é um ótimo suporte e resistência. Preço. Muito utilizado. Ah, tem bastante gente que utiliza a média de 21 também. É outra média muito utilizada, tá? Eu digo que tanto faz você utilizar de 20 a 21. As duas são muito boas. Também porque tem alguns meses com 20 dias úteis, outros com 21, né? Mas enfim, se eu mudar aqui para 21, você vai ver que não vai mudar quase nada, tá? Quando a gente muda assim em períodos muito pequenos, a média fica praticamente no mesmo lugar. Ó, não mudou quase nada. Entendeu? Então utilizar a média móvel de 20 ou de 21, tanto faz. Fica a seu critério. Ok? Agora uma outra média móvel. Essa para mim é provavelmente a mais importante agora, falando em cripto, tá? A de 20 é mais importante no mercado tradicional, no mercado cripto também é muito importante, mas pro mercado cripto em específico, pelas médias que eu já testei, que eu fiz um backtest, a que mais me deu um resultado legal como suporte e resistência é a média móvel de 50 períodos. Média móvel de 50 períodos. Outra média que muita gente utiliza é a de 56. Também é muito, mas também a 50 e 56 é a mesma coisa que a 20 e 21. Vai ficar quase no mesmo lugar. Então, tanto faz você utilizar 50 ou 56. E tem muita gente que utiliza a média móvel de 80 períodos. Vou até deixar a de 50 mais grossinha aqui, ó, porque ela é mais importante. É a média móvel de 80 períodos. Também é outra média móvel muito utilizada no mercado cripto. Ok? Eu particularmente prefiro utilizar a de 50 do que a de 80, mas tem muita gente que usa a de 80 e de fato funciona bem também. Posso colocar a de 50 e a de 80? Pode. Mas eu posso colocar 100 médias móveis no gráfico. Só que toma cuidado para você não se confundir. Entendeu? Porque, por exemplo, o que pode causar de confusão aqui? A gente tem muita média móvel, né? Muita informação no gráfico.
Pô, aqui no dia 18 de julho, né, antes de ontem, o preço ele estava acima das duas médias de 9 e de 20, as duas apontando para cima, era uma boa compra. Só que daí vinha uma média móvel de 50 períodos aqui apontando para baixo. Então aqui você compra, mas com cuidado, entendeu? Porque pode bater na de 50 e voltar. Agora, se tem uma outra média móvel de 80, ela estaria aqui mais ou menos, é mais uma resistência para você. Se tivesse uma de 82, uma de 90, uma de 86, entendeu? Então vai ficar muita informação que vai acabar mais te confundindo do que te ajudando. Então eu não aconselho utilizar muita média móvel assim. É legal você utilizar 3, 4, entendeu? A de 9, eu utilizo a de 9, né, como super tendência, mas para quem está começando agora a aprender média móvel, eu aconselho nem deixar ela no gráfico. Nem deixar. Pode tirar de 9, porque senão vai acabar te confundindo também. Tá? A partir do momento que você já está mais acostumado com as médias móveis, aí tu plota de 9. Mas por enquanto, para não te confundir, pode tirar ela. Deixa de 20 a de 50, por exemplo. E uma outra que eu vou falar já já. Mas essa outra ela é bem rara de atingir ela. Então não vai fazer muita diferença ela estar no gráfico ou não. Ok? Então toma cuidado com as médias móveis, tá? Muitas funcionam, vocês vão aprender a utilizar várias por aí. De 21, de 12, de 80, 56. Mas toma cuidado para não colocar muita coisa no gráfico e mais se atrapalhar do que te ajudar. Beleza? E agora que a última média móvel que eu quero falar para vocês, que é importantíssima. Ah, lembrando que essas médias móveis elas funcionam em todos os time frames, tá? Eu tô no diário aqui, mas elas são importantes no semanal, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, no gráfico de 5 minutos, enfim. Funciona em qualquer time frame. Ok? E agora por último aqui, mas não menos importante, muito pelo contrário, muitíssimo importante, média móvel de 200 períodos. Essa aqui vocês precisam ter, tá? Deixar ela de branco também, só que mais grossa. Por que vocês precisam ter? Essa é provavelmente um dos suportes e resistências mais fortes do mercado. Só que é raro de se atingir. Né? A gente atinge pouco tempo. Ó. Tanto que a gente ficou aqui, por exemplo, entre maio de 2020 até maio de 2021, a gente ficou um ano sem o preço chegar perto dela. Tá? Mas ela é um ponto de decisão muito importante. Tá? Ela costuma ser aqui, ó, uma resistência, um suporte muito importante. Especialmente no semanal. É que esse gráfico aqui ele é um pouco mais curto. A gente não vai conseguir ter 200 candles para fazer um histórico. Mas se pegar um gráfico mais antigo, vocês vão ver a média móvel de 200 períodos atuando. Beleza? Então a média é muito importante, é legal ter ela no gráfico. E dificilmente o preço passa reto por ela. O preço sempre acaba tendo uma movimentação importante em cima dela. Então é legal ficar de olho nela. Beleza? Show? 9, 20, 50, 200. Essas são as médias móveis que eu utilizo. A 9 aconselho só quem já está um pouco mais experiente utilizar. 20, 50 e 200 aqui é tranquilo. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui em relação a médias móveis para a gente prosseguir para outros indicadores? Se tiver, já fala aí já. Eu vou contar 20 segundos aí para dar o tempo para chegar para vocês. Daí a gente já parte para outro. Percebam como a média de 50 é forte, cara. A média de 50 períodos no mercado cripto funciona muito bem. Ó como foi um ótimo suporte aqui. Aqui. Aí aqui perdeu e depois testou ela como resistência e caiu. Então uma média muito, muito forte no mercado cripto. Muito importante se operar. Claro que vocês não vão comprar e vender toda vez que o preço tocar em uma das médias. Não, mas serve para vocês terem um embasamento melhor, certo? Vocês aumentarem a taxa de acerto de vocês. Vocês não comprarem, por exemplo, contra, por exemplo, se o preço está abaixo de, vamos supor que o preço está abaixo de todas as médias móveis, todas elas apontando para baixo, você vai comprar? Não, não vai, porque você vai estar contra qualquer probabilidade, entendeu? Agora tá todas apontando para cima, o gráfico subindo, aí é legal de você estar comprado, a probabilidade está a seu favor. Beleza? Próximo indicador. Importantíssimo. Volume. Deixa eu ver qual que é legal de usar aqui. Tem vários, né? O problema do TradingView é esse. Tem muito indicador igual. Mas esse aqui, ó. Terceiro aqui, ó. Volume.
o que o volume mostra pra gente? O volume ele mostra o interesse do mercado, tá? Se o volume aumenta, vou até colocar antes de falar, vou colocar uma média móvel aqui no volume. Deixa eu ver como é que eu posso colocar aqui. Ó, clicam aqui na configuração aqui do volume, média móvel de volume. Pode pintar aqui de branquinho. Uma média de 20 períodos, tá? Eu coloquei uma média no volume. Então, o que o volume mostra pra gente? Se ele aumenta, há mais investidores comprando do que vendendo papel. Então, é quando os players eles param de especular o mercado e começam a de fato negociar, a de fato agir. Então, eu costumo dizer que se o preço está acima dessa média de 20 períodos, é onde de fato está rolando agressão ao mercado. Onde os players estão negociando, não é só especulação, não é só peixe pequeno. É quando os grandes começam a agir. Por exemplo, aqui agora, acima da média móvel. Momentos como esse são imprescindíveis para rompimentos de suporte e resistência ou reversões de preço. Durante uma tendência forte, o volume não importa tanto assim. Por quê? Por exemplo, se o ativo está subindo, sem volume, é porque não tem vendedor, certo? Somente os compradores estão atuando no mercado, então não precisa ter um volume tão alto. Se o papel está caindo sem volume, o ativo está caindo sem volume, não tem problema. É só gente vendendo, não tem comprador. Por isso que ele não precisa de um volume tão alto. Agora, por exemplo, uma reversão de preço, aí precisa aumentar o volume. Por quê? Porque quando, por exemplo, uma tendência de baixa, né? Vamos analisar aqui agora essa situação. O preço ele veio caindo. Percebam como ele veio caindo com um volume baixo, né? Abaixo da média. Caindo com abaixo da média. Até começou a entrar muito volume. O volume começou a aumentar. Aumentar muito. Ficou extremamente em cima da média. Opa! Aqui estava havendo negociações. Se está havendo negociação, obviamente para haver negociação não tem só pessoas vendendo, tem pessoas comprando também. Tá rolando uma troca importante aqui. Tá? Tanto que depois esse aumento expressivo de volume, o preço está aparentemente revertendo agora. Tá? Volumes são muito importantes para a reversão. Que é quando os compradores, nesse caso, no caso uma venda, quando os compradores eles absorvem todas as vendas dos vendedores. Toda a oferta que é jogada no mercado, que fazia o preço cair, ela é absorvida pelos compradores e o preço reverte. Não tem mais vendedores, os compradores ganharam essa batalha aqui. Por isso que o volume foi muito grande. Então, para reversão, o volume é imprescindível. Outra situação com volume é importante, rompimento. Rompimento de suporte e resistência. Por exemplo, em zonas de suporte e resistência, existem diversas ordens apregoadas. O que é isso? O que são ordens apregoadas? Ordens apregoadas é o seguinte. Deixa eu achar um exemplo bem legal aqui. Pera aí. De rompimento. Aqui, ó. A gente tinha uma região de suporte, certo? Muito forte no preço. Que foi testada aqui primeiramente. Recuou. Foi testada novamente. E aí perdeu. Nessa região a gente tem muita ordem apregoada, ou seja, tem, no caso é um suporte, né, o preço vinha caindo, tem muita ordem de compra. Enquanto o preço estava caindo aqui, tinha muita gente que programou ordens para, por exemplo, o Bitcoin chegou aqui em 41 mil dólares, vou comprar. Então aqui tinha muita gente comprando, certo? Então é por isso que sempre que o preço chega aqui em zona de suporte externo, a gente já consegue observar um aumento de volume. E aí o preço rompeu. Olha o volume de rompimento. Dá um zoom aqui pra vocês. O candle que perdeu o suporte, esse daqui, olha o volume dele. Isso é um volume de rompimento. Porque os vendedores tiveram que absorver todas as compras que aqui ocorreram. Então isso aqui confirma o rompimento. Tanto que depois disso daqui, o mercado ele até tentou fazer um suspiro de alta, mas já voltou a cair. Aqui, ó, outra zona de suporte importante. Olha o candle que rompeu aqui, ó, a zona de suporte. Olha o volume dele. Volume de rompimento. Então, para que serve volume? Um aumento de volume, né? Porque é importante observar ele. Reversões e rompimentos.
Para romper, a gente precisa de um volume. Para reverter, a gente precisa de um volume. Durante a tendência, pouco importa. Mas sempre que vocês estão buscando uma reversão ou rompimento, o volume tem que ajudar vocês. Se não houver volume, não vai haver rompimento. Por exemplo, aqui, ó. Por que quando a gente perdeu aqui a zona de suporte, né? A gente perdeu aqui essa zona de suporte em azul. A gente foi lá retestar ela e ela caiu. Por que ela caiu? Por que não rompeu para cima? Porque não teve volume. Olha o volume baixinho. É por isso que o preço só bateu nela e caiu. O que faltou? Faltou o volume. Se você for fazer a lição de casa, vamos supor que você comprou aqui esse trade. Eu comprei isso aqui, tá? Isso aqui vai pra minha lição, foi pra minha lição de casa também. Por que falhou? Por que caiu? Porque não teve volume. Eu não me atentei a isso naquela ocasião. Se a gente tivesse um volume expressivo aqui, a gente poderia romper. A gente ia conseguir absorver todas as vendas que ocorreram. Mas não teve volume. Por isso que não rompeu. Para se romper suportes e resistências e para reverter, a gente precisa de volume. Beleza? Muito, 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 muito importante a gente observar o volume. Você tem que ter ele no seu gráfico. Ah, e outra coisa. Tem muito trader das antigas aí. Que não, na época a gente não tinha essa informação de volume. Né? E que fala que volume não importa. Por conta disso, né? Porque eles não tinham essa informação. Não caiu nessa. Volume importa muito. Muito, muito, muito. Se eu fosse deixar... Se eu tivesse que escolher um único indicador no meu gráfico, seria o volume. Assim, ó, você só pode utilizar um. Você não pode utilizar média móvel. Não pode utilizar RSI, que eu vou mostrar pra vocês. Você só pode utilizar um. Eu utilizaria o volume. Tá, volume pra mim é imprescindível. Seguindo. Indicadores de sobrecompra e sobrevenda. Eu vou mostrar mais que um, tá? Mas eu vou começar pelo que eu mais utilizo. Eu vou mostrar para vocês diversos indicadores de sobrecompra e sobrevenda do mercado. Porém, vocês não precisam utilizar. Vocês só precisam utilizar um. Porque todos eles vão te dar a mesma informação. O que muda? É a base de cálculo do indicador. Só. Então tem gente que vai preferir utilizar um porque entende melhor como é que o cálculo é feito. Tem gente que vai preferir usar outro. Eu vou mostrar o que eu utilizo, tá? Mas saibam que todos vão te mostrar a mesma informação. Que é se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. É para isso que serve o indicador sobre compra e sobrevenda. Então a gente vai ter MACD, a gente vai ter bandas de Bollinger, a gente vai ter estocástico, a gente vai ter estocástico lento, a gente vai ter o RSI ou IFR, que eu vou mostrar para vocês agora. Que RSI, IFR é índice de força relativa. RSI é a mesma coisa, só que em inglês. Tá? Então todos vão te mostrar a mesma informação. O mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. E se o mercado está sobrecomprado, a tendência é que ele reverta. E se ele está sobrevendido, a tendência é que ele reverta também. É isso que a gente vai tirar da informação desse indicador. Ok? Então aqui, ó. IFR, índice de força relativa. Ou RSI. Ele vem por padrão aqui com duas linhas. Essa linha amarela aqui, eu tiro ela. Pra mim pouco importa. Cadê? Aqui, ó. Ela é uma média móvel, tá? Média móvel do indicador. Pra mim não faz sentido. Só a linha do indicador, que é o IFR aqui, pra mim é o que importa. Não gosto de utilizar essa média móvel, tá? O que esse indicador ele mostra pra gente? O RSI em específico. A base de cálculo dele é a seguinte. Ele vem com um período aqui padrão, 14 períodos, é o período que eu utilizo mesmo, tá? Você pode mudar, você pode utilizar períodos diferentes. Tem, por exemplo, o estocástico aqui, dentro do TradingView, ele também vem com... Não vou conseguir colocar os dois. Ele também vem com 14 períodos. O estocástico já prefiro utilizar com 8. Mas o RSI em si eu costumo utilizar com 14, que é o que vem aqui mesmo, tá? Que foi o que eu aprendi a utilizar e funciona muito bem. O que ele mostra pra gente? Ele pega os últimos 14 candles, certo? Um período de 14 ele pega os últimos 14 candles. Ele faz uma conta baseada no seguinte número. Por exemplo, eu não sei exatamente como que é a conta. Qual que é a fórmula, tá? Mas ele pega o número de candles positivos subtraído pelo número total,
dividido pelo número de candles negativos subtraído pelo total. É mais ou menos isso, entendeu? Mas enfim, isso pouco importa. O que importa pra gente é o seguinte, baseado nos últimos 14 candles, ele nos diz se o mercado atingiu uma região de sobrecompra, ou seja, os compradores estão se esgotando, por isso que é uma região de sobrecompra, ou de sobrevenda, onde os vendedores estão se esgotando. Quando a gente atinge regiões de sobrecompra e sobrevenda, a tendência é que o mercado mude. Porque se a gente entrou em sobrecompra, se os compradores se esgotaram, é a hora que os vendedores começam a agir. Entendeu? Quem tinha que comprar naquele momento já comprou. Então, o vendedor, se alguém quer entrar no mercado para reverter ele, se o vendedor quer entrar no mercado para reverter, e é óbvio que um vendedor quer entrar no mercado para reverter, por que você vende? Porque você acha que vai cair, certo? E os grandes players também. Então, eles entram no mercado para reverter o mercado. Eles tentam reverter no momento de sobrecompra ou de sobrevenda. Não faz sentido um vendedor tentar reverter o mercado se o indicador, por exemplo, de sobrecompra mostra que ainda existem muitos compradores. Que essa indicador aqui, ó, essa linha, ela está subindo. Se essa linha está subindo aqui dentro desse canal, percebam que ele vem aqui marcado duas linhas, né? 70 e 30. Se o preço está subindo entre essas linhas de 30 e 70, é muito difícil do vendedor conseguir reverter o mercado. Às vezes até consegue, mas é muito difícil. Porque ele vai ter que absorver muita compra. Porque aqui tem muito comprador. Qual que é o momento mais fácil para ele reverter o mercado? Quando esses compradores se esgotam. E quando que esses compradores se esgotam? Quando essa linha aqui, ela passa de 70. Tem gente que utiliza 80-20 também, tá? É uma opção. É uma opção. Você pode utilizar 80-20, também funciona muito bem. É que no 80-20 ela vai demorar um pouco mais para chegar, só que acaba ficando mais assertivo, tá? Se você utilizar, você clicar aqui, ó. Onde que clica? Aqui, ó. Configuraçãozinha. Vocês podem mudar aqui pra... Onde que muda? Não sei onde muda. Aqui, ó. 70-30. Você pode colocar 20-80, por exemplo. Vai ficar bem mais assertivo. Você vai encontrar uma sobrecompra, uma sobrevenda ainda mais forte. Você vai conseguir reverter melhor suas tendências, né? Se você está buscando reversão. Só que é mais difícil chegar até lá. Percebam como dificilmente o preço passa de 80 ou de 20. Agora, quando a gente utiliza 70-30, aí acontece mais vezes. Eu prefiro utilizar 70-30. Tá? Enfim, o que vocês precisam entender desse indicador é isso. E quando ele chega numa região de sobrecompra, por exemplo, ele passa de 70, aqui o vendedor, caso ele atue, ele tem uma probabilidade maior de reverter o mercado. E quando o preço chega numa região de sobrevenda, aqui ó, abaixo de 30, foi o que aconteceu aqui agora, 18 de junho. O preço ele entrou aqui na região de sobrevenda, abaixo de 30, e aqui os compradores começaram a atuar. Então aqui a probabilidade dos compradores conseguirem reverter o mercado aqui era maior. Por quê? Porque o preço estava sobrevendido. Agora, você utilizando... Vamos pegar o conhecimento agora das 3 aulas que a gente teve. Por que que isso daqui foi uma compra linda? Eu comprei muito Bitcoin aqui. E quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe. Quem vê minhas lives aqui toda segunda e quinta sabe que a gente comprou aqui a rodo. Aqui a gente encheu a mão de Bitcoin. Por isso que a gente tá ganhando dinheiro. O que teve aqui tanto? Vou pegar o conhecimento de todas as aulas, vai. Aí a gente teve o indicador sobrevendido. Certo? Esgotamento da tendência dos vendedores. A gente teve uma região de suporte histórica. Aqui, ó. Suporte e resistência histórica, que a gente já traçou no gráfico. A gente tem a linha inferior de um canal de baixa. A gente tem um sinal de reversão. Um padrão de candlestick de reversão, que é o engolfo de alta. Quando o candle ele engole totalmente o candle anterior. A gente tem tudo isso no mesmo ponto. Isso aqui é uma ótima compra. Aqui você está totalmente a favor da probabilidade. E é o que está acontecendo. Quem comprou aqui está ganhando dinheiro.
é assim que você aumenta a probabilidade de você ganhar dinheiro no mercado. Você utilizar do máximo de indicadores possíveis para você aumentar a sua taxa de acerto. Nunca um trade vai ter 100% de taxa de acerto. Nunca. De jeito maneiro. Tá? Por quê? Porque o mercado faz o que ele quiser. Ponto. O mercado é soberano. Porém, a gente tem que utilizar do máximo de indicadores possíveis para a gente estar a favor da maior probabilidade. Enquanto maior for a sua probabilidade, ao final de um ano, de 6 meses, de um mês, de uma semana, você vai ter ganho de dinheiro. Se você toda vez entrar num trade que tem uma probabilidade de, sei lá, isso aqui para mim é uma probabilidade de 90% de dar certo. Se você entrar 10 vezes, em uma você vai perder, mas outras 9 você vai ganhar. Entendeu? Por quê? Porque você está totalmente a favor da probabilidade. Quando vocês forem operar, não busquem só padrão do candlestick, não busquem só padrão gráfico, não busquem só suporte e resistência, média móvel, sobre compra, sobre venda, usem tudo. Volume, ó o volume aqui também, ó, acima da média. Não foi tão alto quanto volumes anteriores que a gente viu, mas já foi um volume acima da média. Se o volume está acima da média aqui, já é um ponto importante, tá? Já é um sinal valioso pra gente. Utilizem de todos esses indicadores. Todos. Ah, puta, mas é difícil. Às vezes passa um despercebido, igual eu comentei aqui no momento que eu comprei aqui, eu não me atentei ao volume, é normal. Muitas vezes você não vai se atentar a um indicador ou outro. Isso vem com tempo de tela. Você passar meses e anos olhando esse gráfico, uma hora vai ter um checklist. Conselho vocês de início fazer um checklist, pega o papel, a caneta, anota. Quando for entrar no trade, o que eu devo fazer? Primeiro, olhar volume. Segundo, olhar se o preço está a favor ou contra as médias móveis. Terceiro, verificar se existe um suporte e resistência. Quarto, verificar se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. Utiliza tudo. E agora, para finalizar, uma última ferramenta. Essa já é um pouco mais complicada, tá? Eu vou passar uma visão básica dela aí por cima, mas tem diversos vídeos no meu canal ensinando como utilizar ela. Eu posso depois, lá pra frente, a gente fazer uma outra aula só disso, porque na verdade dá pra ter um curso só disso, dessa ferramenta, que é a ferramenta de Fibonacci, ferramenta um pouco mais avançada, mas eu vou dar uma visão geral aí pra vocês agora, só pra vocês saberem como é que funciona, que é muito utilizado no mercado também. E é outro indicador aí que é importante você estudar. Beleza? A gente vai ajudar a aumentar ainda mais a sua assertividade. Como é que funciona a Fibonacci? Vocês já ouviram falar de Leonardo Fibonacci? Leonardo Fibonacci. Quem foi esse doido aqui? Você provavelmente já viu essa imagem aqui, ó. Já viu isso daqui? Ou melhor, já viu isso daqui? O Homem Vitruviano. Isso aqui foi feito por Leonardo Fibonacci. Esse cara é maluco. Maluco, total. O que é que ele descobriu? Leonardo Fibonacci descobriu uma sequência de números que, sempre que divididos pelo seu antecessor, resultam no mesmo número. Bizarro, né? Vamos lá que eu vou explicar melhor. Por exemplo, o que essa imagem aqui mostra, né? A razão áurea do Fibonacci, essa espiral. Percebam como ela é dividida por retângulos. Tem diversos retângulos dentro dela. A gente tem, cada retângulo tem um número, que é a soma de um retângulo com o outro. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um retângulo 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 3, 34, certo? Essa aqui é a sequência de Fibonacci. É a soma de um número pelo seu antecessor, é o próximo. Soma de um número pelo seu antecessor, soma de um número pelo seu antecessor. E se a gente fazer uma espiral que pegue todos os cantos desses retângulos aqui, desses quadrados, né? No caso vai formar quadrados, mas a soma deles dá um retângulo. Você fazer uma espiral sobre eles, você vai encontrar aqui essa espiral, que é a espiral fibonática, né? A espiral de Fibonacci. Que, cara, tá em tudo na natureza. Tudo. Se você pegar um caracol
e você calcular a razão áurea, fazer a espiral, você vai ver que ela se encaixa perfeitamente dentro de um caracol. Se você pegar o movimento das ondas, eles se movimentam por Fibonacci. É o que a gente chama de... é uma razão áurea, sabe? É difícil explicar até por que é assim. Mas muita gente que associa isso daqui à razão de Deus. Razão áurea é a razão de Deus. O que é o homem vitruviano lá, por exemplo? Já chego no homem vitruviano. Deixa eu falar antes aqui. Qual que é o número em si, né? O número áureo. 1,618. Que depois que a gente tem a soma de um número para o seu antecessor, que a gente resulta aqui no desenho desses quadrados, a gente tem a divisão de um número para o seu antecessor. Tá? Então, por exemplo, quanto que é 13 dividido por 8? 13 dividido por 8. Epa. 13 dividido por 8. 1,62. Qual que é o número que vem depois do 13? 21. Quanto que é 21 dividido por 13? 1,61. 21 mais 13, 34. Quanto que é 34 dividido por 21? 1,61. Entendeu? Toda divisão de um número pelo seu antecessor dentro da razão áurea de Fibonacci resulta tende a 1,618. Conforme for aumentando os números, você vai ver que ele vai acabar sempre dando 1,618. Tá? Quando os números são menores, como por exemplo aqui 1, 2, 3, 4, 5, ele acaba dando uma divergência, fica 619, 62, 63. Mas depois que aumenta muito, faça a conta na casa de vocês, vai sempre resultar em exatamente 1,618. E essa é a razão áurea de Fibonacci. E agora o que é o homem vitruviano? O homem vitruviano, de Leonardo Fibonacci, desgraça. Homem vitruviano. Somos nós, né? A gente obedece à razão áurea. Se você medir o seu corpo, fica em pé. Dá pra ver aqui, né? Ó, se você medir a altura da sua cabeça até seu pé e pegar a altura da sua cabeça até o umbigo, você dividir, vai dar 1,618. Se você pegar essa altura aqui, ó, do seu braço estendido, cadê a câmera? Aqui, ó, seu braço estendido inteiro e dividir pela altura do seu umbigo até aqui, vai dar 1,618. Toda divisão que você fizer a partir do seu umbigo vai dar 1,618. Lembra que eu falei que o caracol, esse caracol bizarro aqui do Fibonacci estava em toda a natureza? Inclusive está em você. Inclusive está em você esse caracol maluco aqui. Por isso que a gente fala que é um número de Deus. É um número muito louco. O umbigo é o seu ponto central. Qualquer divisão que você fizer por ele vai dar 1,68. Faz o teste aí, pega uma trena aí, faz tudo aqui, vai dar tudo. Mas enfim, por que a gente tá falando isso daí? O que tem a ver com o mercado financeiro isso daí? Você tá ficando maluco, Fernando? Não tô ficando maluco, porque no mercado financeiro isso também funciona. Razão áurea de Fibonacci no gráfico funciona perfeitamente. Perfeitamente. É isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu já comentei em diversos outros vídeos, se vocês acompanham o meu canal, que as regiões de reversão mais fortes são as associadas à razão áurea de 1,618. Como assim? Como assim? Você tava falando em grego, moleque? Não. Vamos pegar aqui essa tendência de alta. De julho de 2021 a setembro. Traçar a Fibonacci, que a gente chama. Pega o fundo e o topo. Percebam quando a gente traça essa região, a gente vai encontrar três valores. Que é o 0,618, que é a razão áurea de Fibonacci, o 618. O 5, que não tem nada a ver com Fibonacci, mas é muito utilizado, o 5, que é 50%. E o 3,82, que é o 618 invertido, tá? Então, daqui do topo até aqui, a gente tem um recuo de 0,618. Ou seja, se você pegar toda essa pernada e dividir por essa, você vai chegar na razão áurea de 1,618. Igual você dividir a sua altura pelo seu umbigo até a sua cabeça. Ok? E se você pegar toda essa pernada aqui e dividir para cá, pro 382, também vai chegar aqui no 1,618. Essas retrações são muito importantes no mercado financeiro, porque são ótimos pontos de reversão.
Sempre que você enxergar uma tendência, trace o Fibonacci. Vem aqui, ó, nessa ferramenta. Essa ferramenta aqui, ó. Retração de Fibonacci. E trace ela. Do topo até o fundo da tendência. Você vai ver que o momento de... Ela vai fazer um pullback, né? Ela vai começar a cair. E o momento de reversão vai ser nessa região. Entre 0,618, 382 e 50%. Aqui é uma ótima zona de compra. Tá? Se a gente teve uma tendência principal de alta, o preço recuou até essa zona, aqui você busca compras. Se o mercado for reverter para alta novamente, ele provavelmente, 99% das vezes, ele vai reverter em alguma dessas situações. Vamos pegar uma pernada menor. Aqui, ó. Essa pernadinha de baixo que a gente teve aqui, ó, em setembro. Entre 7 de setembro e 13 de setembro. Percebam que o preço ele caiu. Aí ele fez um pullback, que a gente chama, né? Que é o recuo contrário à tendência. E reverteu novamente. Que ponto que ele reverteu? Vamos traçar uma Fibonacci aqui? Pega topo, fundo. Entre 618, 50 e 38,2. Reverteu. Vamos pegar traçar uma Fibonacci maior. Vamos pegar essa pernada aqui, ó. Esse fundo até esse topo. Onde que o preço reverteu? Entre 38,2 e 50%, 618. Fez a pernada principal. Recuou até essa região, reverteu. Vamos pegar outra pernada? Vamos. Vamos pegar aqui a pernada entre... Aqui, ó. Entre esse fundo até esse topo. Onde que o preço fez o pullback e reverteu? Na região de 618, 38,2, 4%. Essas são as retrações de Fibonacci. Essa é a espiral que a gente viu lá do homem vitruviano. A espiral fibonaccica tá aqui, ó. Vou desenhar ela aqui pra vocês. Aqui, ó. Quem diria que a divisão da sua altura pelo seu umbigo até a sua testa de tentar ganhar dinheiro, hein? Ninguém sabe por quê. Não tem explicação do porquê funciona, do porquê o preço retrai até essa região antes de começar o movimento. Mas funciona, tá? Muita gente diz que é porque, como a gente, mesmo você não sabendo, você enxerga essa razão áurea em muita coisa no seu dia a dia, na natureza. Então, tem gente, isso é uma hipótese, né? Ao a gente observar o gráfico e a gente vê o preço recuar até uma região de razão áurea, a gente enxerga que é um bom momento de compra ou de venda. Que a gente enxerga que o preço ele deve continuar seu movimento atual. Só funciona, gente. Só aceita. Tem coisa que não precisa entender. Você só aceita. Que vocês vão ganhar dinheiro com isso daqui, tá? Fibonacci funciona muito. Da mesma forma que funciona a retração, funciona a extensão. Por exemplo, vamos lá. A gente traçou aqui a retração de Fibo, né? A gente já tinha feito isso aqui nessa pernada. A gente enxergou que o preço ele teve uma pernada de alta forte, que ele recuou até a região de 38,2, 50 e 618, e aqui era uma ótima compra, tá? A gente enxergou isso. E a gente comprou. Show, compramos. Beleza, primeiro passo. Tracei a retração de Fibonacci e comprei. E agora, eu vou vender onde? Aí a gente utiliza a extensão de Fibonacci. Extensão é o seguinte, ela vai pegar essa última pernada aqui, essa pernada de baixa, que foi a que a gente comprou ela, certo? E vai jogar ela para cima. E vai buscar essa pernada multiplicado por 1,618. Deu pra entender? A gente tá vendo a retração, né? A retração até 61,8. Agora a gente vai enxergar a adição de 61,8 dela. Então a gente vem aqui, ó, extensão de Fibonacci, pega o fundo, pega o topo, joga lá em cima. Agora a nossa região tá aqui, ó.
1.68, 0.68. Essa é a razão áurea de Fibonacci, que é essa região. E geralmente o preço vai até ela. Quando vocês fizerem isso, provavelmente se fizerem isso no gráfico de vocês, vai aparecer um monte de região. 2.68, 2, ignora tudo. Clica aqui 2 vezes e vem ignorando. Pode tirando, vai tirando, vai tirando. Deixa só... Pode tirar essas daqui também. Deixa só 0.68, 1 e 1.68. De início vai ajudar vocês. Até onde que o preço subiu? Até essa região. E aí ele reverteu. Até a região da razão áurea de Fibonacci. Igual eu falei, isso aqui é uma ferramenta bem mais complexa de se usar. Tá? Tem aqui, ó, existe um motivo pra gente utilizar esses outros aqui também. Não vai dar tempo de falar disso aqui agora. Tinha que ter um curso só disso. Eu posso fazer um curso só disso pra vocês. Mas é treino, cara. É treino, é vocês buscarem informação, buscarem livros, buscar alguns vídeos aí e aos poucos vocês irem aprendendo a utilizar essa ferramenta. Ela é bem complexa, mas vai ajudar muito vocês. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer a extensão dessa última pernada de Fibo. Vou pegar aqui, ó, topo, fundo, jogar para baixo. Aonde que o preço reverteu? Na região aqui da razão áurea de Fibonacci. Então funciona muito. Funciona muito bem, difícil de se usar, sim, mas funciona muito bem. Você precisa dela para ganhar dinheiro? Não. Só tudo que a gente... Por que eu deixei ela por último? Porque tudo que a gente viu antes dela é suficiente já para você ter uma baita taxa de acerto nos seus trades. Se você aprender a dominar o Fibonacci, você vai aumentar ainda mais. Tá? Mas sem ele, você já consegue, utilizando indicadores de sobrecompra, sobrevenda, volume, média móvel, padrão de candlestick, padrão gráfico, você está preparadíssimo para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Pronto. Eu conheço muito trader fudido de anos de mercado que ganha muita grana que não utiliza o Fibonacci, tá? Mas se vocês aprenderem a dominar essa ferramenta, vocês vão ganhar mais ainda. Experiência própria. A minha chavinha virou, eu comecei de fato hoje eu consigo viver de mercado. Hoje eu conseguiria tranquilamente viver só com minhas operações. E minha chavinha virou quando eu dominei o Fibonacci. Quando eu dominei essa técnica aí de enxergar a razão áurea do preço. Então, estudem isso. Pesquisa aí na internet, vai ter bastante informação. Se precisar, o Gabriel tá falando, vai ter que fazer o curso. Se precisar, eu faço um curso só de Fibonacci. Vai ser um curso bem longo, tá? Vai ser, tenho certeza. Mas é bem legal. E, bom, da parte técnica, é isso, galera. Eu boto minha mão no fogo para dizer que vocês estão prontos. Se vocês viram todas as 3 aulas até aqui, a gente vai ter uma outra aula ainda. Mais 2, na verdade. Mas vocês viram essas 3 aulas, vocês estão prontos para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Vocês aprenderem a mesclar, utilizar todos esses indicadores, tudo que a gente viu, é o que você precisa. A partir de hoje você é um trader. Você não é mais um investidor, você é um trader. Você está pronto para ganhar dinheiro, para você comprar o melhor momento possível, vender o melhor momento possível e aproveitar todos os movimentos do mercado. Ficou alguma dúvida? Que não seja de Fibonacci? Fala aí. Qual que vai ser o conteúdo das próximas 2 aulas, tá? Na próxima aula, a gente vai aprender uma estratégia baseada em indicador de sobrecompra e sobrevenda. Que é o seguinte, tipo... Não vou dar spoiler agora, a gente vai ver na próxima aula. Mas é um setup pronto. Tipo, você enxergou ele, eu vou mostrar pra você um mapa, exatamente assim, ó. Quando você enxergar isso, você compra. Quando você enxergar isso, você vende. Tá? É um setup muito legal, baseado em indicador de sobrecompra e sobrevenda. Não é só chegar em sobrevenda e comprar e sobrecompra e vender. Não. É um indicador um pouco mais complexo, tá? Mas bateu o olho. Esse é o indicador, é o setup que eu mais utilizo hoje. É eu que desenvolvi esse setup e funciona muito pra mim. E é o que eu mais utilizo. Na verdade, eu que aperfeiçoei, tá? Ele já existe, obviamente. Eu conheci ele em livros. Eu já vi muita gente utilizando. Eu deixei com a minha cara, digamos assim, tá? Foi o que... Deixa eu arrumar aqui a fração. Vai achar que eu sou uma lenda. Não. Deixei só com a minha cara. E vou mostrar a minha cara dele pra vocês. Ok? E é isso, galera. Vocês estão prontos, não tenho dúvida disso. E bora ganhar dinheiro. E pra quem quer colocar em prática... Tudo que a gente viu até aqui,
segunda e quinta, toda segunda e quinta, 8h30 eu tô online no YouTube. A gente fica analisando o gráfico de tudo que é moeda, de tudo que é ativo, junto o tempo todo. A gente fica traçando isso aqui junto. Eu traço com vocês suporte, resistência, analisa a média móvel, traça Fibonacci. Eu faço muito Fibonacci. Então, se vocês querem treinar Fibonacci também, vão lá na minha live, toda segunda e quinta, 8h30. Se tiverem dúvidas, querem, pô, não aprendi direito isso daqui, vai lá na minha live e comenta lá no chat que eu ensino vocês na hora. A live serve pra isso mesmo, pra vocês aprenderem. E é isso, meu. Espero ver vocês lá, vai ser muito gratificante. Eu poder ensinar, eu tenho ainda mais muito conteúdo pra ensinar e eu pretendo ensinar nessas lives aí de segunda e quinta. Fora que a gente opera ao vivo lá, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado até aqui. A gente ainda vai ter mais 2 aulas, fiquem tranquilos, não acabou. Eu falei, ainda vai ter um setupzinho top que vocês vão aprender. Mas essa é a mensagem. Diz aí, vocês estão prontos para operar? Vocês se sentem prontos para operar? Ó, o Rogério quer muito tarde. Rogério mora lá em Portugal, gente. O Rogério tá acompanhando a gente lá de Portugal. Nem sei que hora que é. Que horas são aí, Rogério? Já é umas meia-noite já? Nem sei. Mas o bicho é fera. O bicho dá moral pra gente lá de Portugal. Valeu, Rogério. O Norte, postar ver suas lives e aprender Fibonacci. Fibonacci é um negócio maravilhoso. É um negócio maravilhoso. E acompanha lá a live, a gente traz Fibonacci. Fica o dia inteiro mostrando Fibonacci lá. E eu tenho certeza que acompanhando a live você vai pegar bem. Vai ter experiência. Fechou? Até cansei. Hoje falei, meu Deus do céu, que horas são? Nossa, deu certinho, 7h33, sou preciso na área. Valeu, galera, até semana que vem, quarta-feira, 18h30, tamo aqui de volta. E amanhã, 8h30, já sabem, aqui nesse mesmo canal, livezona, torando pau, Fibonacci, e ganhar dinheiro, operar ao vivo.